Olá pessoal, sou Rodrigo Ventsink, dentista integrativo e biológico. E eu sou Charlene Cicron, psicanalista integrativa e biofísica. Estamos aqui para falar para vocês sobre o simpósio integrativo, primeiro simpósio internacional de saúde integrativa, que vai acontecer agora, dia 21 e 22 de outubro, no Rebouças. Em especial hoje nós estamos ao vivo com a doutora Fernanda Padovani, hoje uma das referências no Brasil em reprodução, e que ela vai entrar conosco para falar um pouquinho sobre os impactos da endometriose e como isso pode afetar aí a menopausa. Vamos dar aqui bem-vindos à doutora Fernanda Padovani. Só um instante. Olá pessoal, live surpresa. Só um pouquinho que ela vai já entrar. Tudo bem, pessoal? Estamos dando início à sequência de lives realizada em nome do Dr. Rodrigo Ventsink e do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, realizado pelo Instituto Brasileiro de Saúde Integrativa, que acontecerá presencialmente nos dias 21 e 22 de outubro em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Todos estão convidados. Será um evento híbrido, né, tanto no formato online quanto presencial. Todos vocês são nossos convidados para entender o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo sobre a saúde integrativa. Vou entrar aqui. A doutora Fernanda Padovani está entrando. Em breve vamos estar falando um pouquinho sobre a saúde da mulher e a parte também de como que a saúde integrativa vem ajudar nessa parte de reprodução. Falaremos no simpósio sobre vários assuntos integrativos e o nosso objetivo é trazer uma conexão de cada palestra, que será gravada e online. Olá, Boa noite, doutora! Amiga! Tudo bem? Tudo bem, Fê? Eu e a Que prazer ter você aqui estamos conosco. aqui ó, na mesma sintonia, mesmo tom de azul. Pois hein? é. Olha, Pois é, olha como foi combinado. Imagina se a que gente tivesse alegria, que combinado. bom estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema que eu gosto tanto. Então, nós já fizemos uma breve apresentação, mas vou reforçar, estamos aqui hoje, Dr. Rodrigo Ventsink, eu, Charlene Cicron, com a doutora Fernanda Padovani, referência hoje em nutrição no Brasil, principalmente em fertilidade. E dando início, aí, abrindo com chave de ouro, né, as lives que daremos do Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, que acontecerá no dia 21 e 22 de outubro em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, e também será de uma forma híbrida. Para quem puder vir presencial ou não puder vir a São Paulo, será de forma online e presencial. São mais de 40 horas de conteúdo, grandes aulas dos maiores mestres da saúde integrativa. E hoje estamos aqui com a fera em fertilidade, nutrição, onde nós vamos falar sobre os aspectos da endometriose e como que isso pode impactar na menopausa. Então, doutora, muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre como será essa palestra. Dá uma préviazinha para deixar a pessoa assim, morrendo de vontade para saber o que vai ser falado. É uma alegria poder estar aqui com vocês, mais do que profissionais que eu admiro e respeito, são amigos muito queridos. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou nutricionista, eu sou terapeuta integrativa, já tenho 19 anos aí nessa caminhada, e com uma necessidade minha, quando eu tinha 34 anos de idade, onde eu tive um diagnóstico de menopausa precoce, eu comecei a estudar sobre fertilidade e saúde da mulher, voltado para essa questão, para poder entender o que estava acontecendo comigo, que mesmo tão jovem, mesmo sem diagnósticos, mesmo sem um CID, né? Que para quem não sabe, o CID é um Código Internacional de Doenças, mesmo sem um CID,
foi falado para mim que jamais eu poderia engravidar. E quando a gente já está dentro dessas práticas integrativas de saúde, a nossa visão sobre um diagnóstico, ela é uma visão diferente, porque a gente tenta olhar para um todo. O que está por detrás daquela situação? O que está por detrás daquele desequilíbrio? Por que o corpo está manifestando determinadas situações? E foi assim que eu criei a minha metodologia. Então, eu sou criadora, né, do método de tratamento de fertilidade integrativa, de nutrição e fertilidade integrativa, que era algo nutrição e fertilidade funcional. A gente tem bastante, mas nutrição e fertilidade integrativa não. Então, quando a gente pensa em endometriose, quem está aqui nos ouvindo, provavelmente, né, dentre as pessoas aqui, eu duvido que não tem uma mulher com endometriose. Hoje, no mundo, olha o que a OMS traz para gente. 190 milhões de mulheres no mundo sofrem com a endometriose. Então, a endometriose, imagina que a gente teve lá, né, o nosso ciclo menstrual, não engravidou, não houve a fecundação, descama o endométrio, vira uma menstruação, a gente libera aquilo ali. Então, para traduzido para uma maneira mais simples, a endometriose, uma das teorias mais aceitas, é que aquele sangue que era para descer, acontece um refluxo. Ele sobe em vez de descer e acaba acometendo órgãos do nosso aparelho reprodutor e outros órgãos. Então, a gente pode ter um foco de endometriose no útero, pode ter um foco de endometriose na bexiga, no intestino, e a gente pode ter também um foco de endometriose nos ovários, que é o que a gente chama de endometrioma. O foco de endometriose nos ovários, ele vai interferir diretamente, piorando a qualidade do nosso folículo, interferindo na nossa reserva ovariana. Fê, o que é essa tal dessa reserva ovariana? Diferente dos homens, um homem ele pode estar hoje com o espermograma zerado. E ele muda hábito, estilo de vida, faz tratamentos e daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele tem uma quantidade excelente. Então, o homem, ele está produzindo isso constantemente. Nós, mulheres, quando a gente está, olha que curioso isso, quando a gente está na barriga da nossa mãe, dentro da barriga da nossa avó, todos os nossos folículos de uma vida inteira já estão lá. Eu costumo falar que nasceu é só ladeira abaixo. A questão é, como que a gente desce essa ladeira? A gente pode descer essa ladeira ali numa motocicleta a 300 por hora, ou a gente pode descer essa ladeira ali em passinho de tartaruga. O que isso significa? Que o nosso hábito e o nosso estilo de vida são determinantes para como a gente vai gastar a nossa reserva ovariana. Vamos falar que a nossa fertilidade está naquela reserva ovariana. Então, dentro do meu consultório, da minha prática clínica, o que a gente observa? Diagnósticos de endometriose acontecendo cada vez mais cedo. Eu tenho paciente com 17 anos com endometriose, com 16 anos com endometriose, com 20 anos com endometriose tão profunda e tão severa e já com indicativo de cirurgia. Então, dentro dos nossos, a gente tem um lugar no nosso corpo que são as células da granulosa. Lá dentro das células da granulosa, a gente pode falar que a nossa reserva, o nosso estoque dos nossos óvulos, eles estão lá dentro. Quando a gente tem um foco de endometriose nos ovários, a gente tem um processo inflamatório no ovário. A gente piora esse fluido folicular. Então, aquela qualidade daquele óvulo fica ruim. Acontece um envelhecimento precoce, digamos assim, daquele óvulo. Então, a gente tem um óvulo de má qualidade. Então, mulheres com endometrioma, além de terem mais dificuldade para engravidar, então, uma paciente com endometriose, com endometrioma, tem mais dificuldade e tem mais diagnósticos de infertilidade do que uma mulher até com endometriose, mas fora dos ovários, sim. Então, esse endometrioma, imagina que você tem a sua pelve toda rosadinha, vermelhinha, bonitinha, como a gente estuda lá na época de colégio. Quando a gente tem esse processo inflamatório, imagina que é como se a nossa pelve tivesse cheia de feridas, como se ela tivesse cheia de machucado. A endometriose ela é uma doença crônica, inflamatória e de cunho autoimune. E olha que curioso, o primeiro relato na literatura de endometriose é 1929.
Então, não é uma coisa de ontem, Nossa. nem de 5 anos atrás. Mas por que que hoje, em 2023, temos 190 milhões de pessoas no mundo? Vai ter sempre alguém que vai falar, mas é porque hoje a gente tem mais tecnologia. É porque hoje se diagnostica mais. E aí eu trago aqui uma reflexão para quem está nos ouvindo. Será que as nossas mulheres hoje estão entrando em menopausa precoce simplesmente porque hoje tem mais e está sendo mais diagnosticado? Ou até que ponto o nosso hábito e o nosso estilo de vida está fazendo com que a gente entre numa menopausa precoce por conta das nossas escolhas no nosso dia a dia? Eu costumo falar para as minhas meninas, né, para as minhas alunas, os meus cursos, a minha pós-graduação, as nossas avós não usavam botox, preenchimento, clareamento, unha de gel, silicone, cílio postiço, harmonização facial. E não estou falando nisso em tom de crítica. Estou trazendo que antigamente a gente não tinha o excesso dessas exposições a essas toxinas. A endometriose ela é uma doença de predominância estrogênica, de dominância de um hormônio que se chama estrogênio. E toda vez que a gente usa um shampoo, um condicionador, um creme dental, cheio dos derivados do plástico, parabenos, petrolatos, quando a gente usa um desodorante com alumínio, quando a gente usa um creme dental com flúor, um enxaguatório bucal com flúor, todas essas toxinas, elas mimetizam, elas imitam, elas alteram os nossos hormônios e acabam alimentando o processo inflamatório dessa endometriose. E mais do que trazer uma menopausa precoce, o que ainda é pior? Os endometriomas atrapalham na implantação do embrião no nosso endométrio. Então, um óvulo de má qualidade, ele atrapalha na implantação, ou seja, como diria no popular, atrapalha a vingar aquela gestação. Então, você pode ter dificuldade. Ele chega lá para romper aquela barreira, penetrar, implantar e fazer um bebezinho, ou até acontece o processo de implantação. Mas os abortos recorrentes, muitas vezes, entre aspas, sem causa aparente, vem por conta desses desequilíbrios. E aí a gente entra também, eu né? queria perguntar, Pode perguntar. Hoje, quando a gente fala em integratividade, nós temos não só a abordagem da retirada das toxinas, que hoje a doutora, né, aborda muito bem e fala como a gente... E o simpósio traz isso. Nós vamos falar a visão do corpo físico, vamos falar do corpo, das conexões, dos dentes. Para isso, o doutor Rodrigo hoje pode falar quais são os fatores que estão conectados à endometriose. Né? Pode... Sim. Na verdade, no simpósio, a nossa intenção é trazer todas as formas, né? Então, trazer, por exemplo, problema da gravidez. Então, o que a odontologia pode estar contribuindo? O que a nutrição pode estar contribuindo? O que o médico pode estar contribuindo? O que o terapeuta, né, psicólogo, a constelação familiar, a fisioterapia podem estar contribuindo de forma que a gente venha obter o melhor resultado. Então, na parte odontológica, né, Fia, a gente tem, como você falou, o flúor, a gente tem também as resinas com BPA, né, que quando aumenta a temperatura começa a liberar esse bisfenol, ele acaba realmente sendo um disruptor hormonal, aumentando toda essa parte de estrogênio. Não existe... Bom, o intestino ele forma uma série de fatores inflamatórios, né? Mas a boca, bobear, acho que é até um pouco mais, porque tem uma série de fatores que estão escondidos, né? Então, acaba, acho que sendo tão difícil tratar dos focos odontológicos como também no intestino. Porque aí você vai ter um problema de canal, que ficou lá um resto necrótico, contribuindo com esses fatores inflamatórios, né, que você comentou, que são tão difíceis de ter um terreno saudável para a implementação de um embrião. Nós vamos ter as cavitações ósseas, que são buracos que se formam dentro do nosso osso, principalmente na região terceiro molar. Nós vamos ter também as contenções ortodônticas metálicas, as resinas, né, que vêm bloquear a informação que vem do cérebro para os nossos órgãos. E se essa informação que vem daqui, através dos meridianos e toda a nossa parte neural, né, num feixe de elétrons,
Se existe uma diferença de potencial elétrica, tanto por causa do metal, como também, às vezes, uma resina que não é ressonante com aquela pessoa, essa resina vai interferir nessa informação. E quando chega no útero, onde vai, ele não sabe, ele não tem essa comunicação perfeita e, às vezes, ele não faz com eficiência o seu dever de casa. Então, eu costumo dizer que é como se você entrasse num túnel e, de repente, o útero, e aí, tá tudo bem? E tum, 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 né? Só vai ter uma informação lá na frente. E, de repente, aquelas células que estão se desenvolvendo ali, elas, e não deveriam, elas não estão sendo eliminadas. Assim como também acontece na parte urogenital, né? Na uretra, na ureter, no ânus, principalmente nos rins, né? Aliás, a gente estava conversando, né, sobre a parte dos rins, você podia contar um pouquinho para a gente, né, a importância da energia do rim e desse meridiano urogenital também E assim, eu sou na saúde da mulher, né? E além da nutrição, eu tenho formação em biofísica, em medicina tradicional chinesa, em ginecologia natural, em homeopatia, hemotoxicologia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu quero ensinar, o que eu quero trazer para os meus alunos na palestra? Porque a gente já sabe que o chia amarelo e unha de gato para endometriose é bom, isso o aluno já sabe. Eles já sabem que glúten e lactose inflama o tecido e piora a endometriose, isso eles já sabem. Que às vezes a gestrinona é utilizada como um bloqueio, entre aspas, para tratar a endometriose, isso ele já sabe. O que a gente quer trazer é algo diferente. Um paciente com endometriose, o profissional que vai estar lá no congresso, como que ele tem que olhar para essa mulher com endometriose? O que está por detrás daquela manifestação? Então a gente costuma falar aqui, se o tema da nossa live hoje é menopausa precoce e endometriose, qual que é essa relação? Dentro da visão da medicina tradicional chinesa, a gente tem 3 órgãos que são fundamentais para controlar, eu falo que dão sustentação, é o tripé para a nossa fertilidade, que é o meridiano do fígado, o meridiano do baço e o meridiano dos rins. Então, dentro de uma linguagem mais coloquial, para as pessoas entenderem, a gente tem a nossa genética, o que eu herdei dos meus pais, o que é culpa do pai e da mãe, e o que é a minha culpa, o que é a epigenética? É o que o meu hábito e o estilo de vida está causando na minha genética. Então, eu costumo falar, eu posso vir de pai e mãe. Minha mãe pesa 150 quilos, meu pai pesa 250 quilos. Diabético, hipertenso, colesterol alto, problema nas articulações. Se eu tiver um estilo de vida totalmente diferente, eu vou ter as mesmas coisas que eles? Não. Então, na visão da medicina tradicional chinesa, a nossa essência, a nossa energia vital, o nosso Jing, ele tem a ver com o meridiano dos rins. E o que pode estar gerando um esgotamento precoce do rim? Primeiro de cara, aquela mulher que tem cistite de repetição, infecção de urina de repetição, aquela mulher que constantemente tem diagnóstico ou já fez cirurgia para cálculo renal. E aí, olha que curioso, eu falei para vocês que eu tive um diagnóstico de menopausa precoce com 34, com 37 eu engravidei espontaneamente do meu filho, porque eu fui estudar para me curar. E curiosamente, que nada é coincidência, eu tenho esses 4 dentinhos de baixo e os 4 dentinhos de cima, a gente fala que tem a ver com o meridiano de rim, bexiga, né, e das adrenais, que tem a ver com fertilidade, com impotência e que tem a ver com o meridiano do rim. Então, eu tive 4 canais nesses meridianos. O que isso tem a ver, Fê? A boca com uma menopausa precoce? Tudo, porque às vezes aquele foco dentário, no meu caso, aquilo está bloqueando a energia que está chegando nos rins. E quando a gente fala de energia, a gente está falando de fluxo sanguíneo, a gente está falando de irrigação sanguínea. Então, às vezes, lá no ovário, não está irrigando o ovário como deveria, porque você às vezes tem um bloqueio por conta de um amálgama, de um bloco, de alguma, né, algum produto não compatível ali na boca. Outras situações também.
que pode piorar essa reserva ovariana e trazer uma menopausa precoce numa mulher com endometriose é excesso de atividade física, é o esgotamento do corpo. E aí na palestra eu separei várias ervas da medicina tradicional chinesa que é o que eu utilizei para minha situação. Então, que ervas da medicina tradicional chinesa a gente pode utilizar para melhorar a qualidade desse folículo, o recrutamento dos folículos? Eu engravidei com uma contagem de folículos de 1, aonde na minha faixa etária tinha que ter de 9 a 15. Depois que meu filho nasceu, veio a minha primeira menstruação. Eu refiz o exame no mesmo lugar. Eu tinha 11 folículos. Então, como que eu mudei a minha genética? O que o meu hábito e o meu estilo de vida com conhecimentos integrativos? Então, eu vou trazer estratégias da medicina tradicional chinesa, quais homeopatias para estimular esses ovários, porque muitas vezes a paciente, que nem o meu caso, eu tive um diagnóstico de menopausa precoce. A pergunta que eu deixo aqui é menopausa precoce ou é uma insuficiência ovariana? Os ovários estão lá bloqueados de fazer o recrutamento daqueles folículos nas células da granulosa e trazer para acontecer a ovulação e depois a fecundação. Então, eu estou em bloqueio ou eu estou menopausada? Porque o meu diagnóstico foi equivocado, porque menopausa precoce, ela é irreversível. Menopausou é irreversível. Insuficiência ovariana é reversível. E eu tenho inúmeros casos no meu consultório, e eu estou levando para um congresso um estudo de caso, né? Eu vou finalizar, já estou dando spoiler, né? Leonina não consegue ficar com a boca fechada. Né? Não dá aula agora não. E aí eu vou trazer um spoiler de um estudo de caso de uma paciente com diagnóstico de menopausa precoce que conseguiu uma gestação espontânea com quadro de endometrioma. Então, qual que é uma máxima que eu aprendi na medicina tradicional chinesa? Diagnóstico não é sentença. Nós, enquanto profissionais, precisamos ter o quê? Conhecimento, informação, ferramentas para saber o que fazer em cada situação com aqueles pacientes. Isso aí, Fê. E eu acho que o objetivo do nosso Simpósio Internacional de Saúde Integrativa é exatamente isso. A gente trazer todas essas informações para expandir, né, o conhecimento, a consciência do nutricionista, do médico, do dentista, do terapeuta e todos interessados na saúde integrativa. Nós queremos, então, construir uma nova visão da saúde, que é a saúde integrativa. E o que é mais lindo de profissionais como você, Fernanda, é que se a gente chegar, quando a gente fala da psicologia da correlação do órgão, além do trabalho, né, de toda a recuperação do terreno biológico, retirada de toxinas, tudo que precisa para esse órgão voltar a funcionar, é a gente entender qual foi o motivo emocional para a mulher sentir a necessidade de ela não se sentir mais mulher, de ela não querer mais reproduzir. Será que talvez precise ativar a feminilidade dela? E hoje, né, será que talvez aquela mulher não precisa trabalhar a questão do pai dela, a relação com o pai dela? Então, hoje, os profissionais da saúde integrativa, e você principalmente, quando o paciente chega numa profissional do seu nível, sabe que a abordagem integrativa é essa. Olha, nós vamos olhar tanto o seu corpo físico, mas eu também vou olhar quais são as conexões para que este órgão esteja funcionando, que é o caso da boca, né? Aonde mais os focos que levam a energia vital, que no caso fígado, rim, pâncreas, que a doutora falou, o baço, isso. E também os fatores emocionais. Será que a gente vai precisar de uma constelação familiar? Será que talvez a gente precisa olhar fatores energéticos, né? Ou fazer uma reconsideração, né, da sua imagem como ser humano? Como é que você está levando a sua vida? Onde é que está o seu poder do feminino? Então, isso é a abordagem do profissional integrativo. Sim, e é exatamente isso o nosso objetivo nesse simpósio, trazer essas diversas visões, né? Então vamos ter, por exemplo, o Kuritkov, que é um russo, que vai estar explicando a importância da energia na célula. Daí o Neto falando dessa comunicação, dessa energia, né, e dessa informação até os nossos órgãos. Eu falando de como remover essas interferências através da odontologia biológica,
e a cinesiologia aplicada, entre outros grandes nomes. Então, nós teremos aqui 5 estrangeiros, além de termos palestras ao vivo com eles, e muitas vão estar sendo gravadas, né, na nossa plataforma, e contamos com vocês. Queiram entender um pouco mais de toda essa parte, porque todas as palestras estão sendo linkadas exatamente para que a gente chegue a essa conclusão. A importância da saúde multidisciplinar, né, da visão multidisciplinar na saúde integrativa para o maior benefício dos nossos pacientes. Que é isso que eu e a Fê temos compartilhado uma série de pacientes com excelentes resultados. E o que é muito interessante, complementando isso que a Charlene falou, um pensamento, ele gera uma emoção. Aquela emoção gera um comando no meu corpo físico. Na medicina tradicional chinesa é a mesma coisa. Então, o que a gente fala, hipófise, hipotálamo, adrenal, ovariano, na medicina chinesa a gente fala a mente, o Shen, o coração e o útero. Está totalmente conectado. O que esse útero dessa mulher com endometriose está cheio? Qual que é o perfil dessa mulher com endometriose? O endometrioma é um ovário cheio de cisto, cheio de massa. O que um cisto é? O que uma massa é? O que eu estou controlando? Qual o meu padrão de rigidez, de controle? Muitas vezes inconsciente. O que a Fernanda ouviu dentro da casa dela? A gente é de família pobre, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter sua profissão, você tem que ser independente, você só pode ter um filho depois que você estiver estabilizada na vida. Nossa, que bobagem isso que a Fernanda está falando. Não, foi aquilo que eu ouvi e foi aquele comando que eu dei para o meu corpo. Então, quando eu estava com 34, que eu estava casada, que eu estava feliz, que eu estava estável financeiramente, profissionalmente, na maneira conjugal, aí eu falo para o corpo, agora está pronto. Só que não é simples assim. Quais os comandos que eu dei para o meu corpo o tempo inteiro? Que florais a gente vai usar para cuidar dos endometriomas? Então, a abordagem ser integrativo é muito mais do que prescrever algo manipulado em vez de comprar uma coisa pronta da farmácia. Ser integrativo é olhar o paciente como um todo, é entender o que o corpo, eu falo que é traduzir o que o corpo dele está querendo dizer através daquele sintoma, através daquela clínica. E você só sabe isso enquanto profissional quando você parar para ouvir o seu paciente. Às vezes a sua anamnese tem que ser 50 minutos, 1 hora, seja o tempo que for. Porque quando você descobre, quando você entende o que gerou aquele comportamento no seu paciente, é aí que você vai fazer a melhor prescrição. É isso aí. E a gente vê, por exemplo, o currículo, né? Quantas formações que a doutora tem, né? Da biofísica, enfim, uma infinidade. Aqui eu falei, será que eu leio? Porque a gente vai passar quase meia hora lendo todo o currículo. Fernanda, quando fez a pós comigo em biofísica e ortomolecular, já tinha umas 15, agora deve ter umas 25, 25. Então, e aí 25. E isso mostra a importância de gerar a individualidade do tratamento do paciente. E como é importante, pessoas que estão diagnosticadas, no caso, com endometriose, ou que estão querendo fazer um trabalho de fertilização, né? Já estão nesse processo, procurar profissionais da integrativa para que olhem como um todo e que seja individualizado esse tratamento. Né? Não simplesmente colocar no saco e dizer assim, não, você vai seguir esse mesmo protocolo. Porque às vezes um precisa de um tratamento biofísico através, né, de uma estimulação de ondas específicas, talvez apenas um floral já resolve, além, claro, da limpeza do terreno biológico, que a gente sabe que isso é a base, né, de todos os profissionais da integrativa. Então, esse olhar ao paciente é que faz a grande diferença, né? Mas, Fê, eu sei que você tem um programa agora, queria te agradecer muito por esses minutos que estivemos juntos aqui. Foi incrível, fiquei até emocionado nessa última sua fala aí. É como eu sinto também, como eu vejo, né, e como nós vemos. E sei que os nossos resultados, eles vão falar mais ainda, né, do que a gente tem feito. Mas eu tenho uma última pergunta. Temos tempo. Doutora, hoje é possível para a mulher que busca a reprodução, precisa fazer uma inseminação ou quer ter filhos, estar diagnosticada com endometriose ou talvez com uma menopausa precoce,
É possível Olha, reverter eu esse costumo caso? falar aqui, a gente precisa de um óvulo, a gente precisa de um espermatozoide e a gente precisa de atitude e comprometimento. O que te levou a adoecer? Você está disposto a mudar o seu comportamento, a sua rotina, o seu dia a dia para trazer essa fertilidade para você? Então, sim, é extremamente possível. E para isso, o paciente ele precisa ter as ferramentas, porque não dá mais para eu falar simplesmente, nós temos 90 milhões de mulheres no mundo que sofrem com endometriose. É uma mulher que está sentindo dor física, emocional. É uma mulher que muitas vezes está com o casamento por um fio, porque tudo que aquele casal só estuda e pesquisa e se dedica é para aquilo ali. É uma mulher que ouviu, que já, igual eu ouvi, que jamais eu poderia gestar uma criança. E eu acho que ser integrativo é não aceitar diagnóstico, porque o diagnóstico depende da gente. O que eu estou disposto a fazer para mudar a minha realidade e criar a minha realidade? O profissional faz 50% do processo. Eu tenho que estudar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me preparar. Mas nós que somos profissionais da saúde não estamos sabendo cuidar dessas mulheres que chegam no nosso consultório colocando a vida dela nas nossas, literalmente nas nossas mãos. E é isso que eu quero passar na minha palestra. Mais do que conteúdo e artigo quando sentar uma mulher com menopausa precoce no meu consultório, com diagnóstico de endometriose, o que eu vou fazer para poder ajudar aquela mulher a sair daquele contexto? E é isso que vocês vão ter de mim lá nesse simpósio. Muito obrigada. Parabéns, que lindo! Estamos ansiosos por esse dia. Só completando, a Fernanda, né, os alunos da Fernanda, quem estiver escutando essa live também, vai ter 25% do simpósio online. Então, como cortesia da FEI, de todos os speakers, né, nós estamos oferecendo 25% para que todo mundo possa realmente estar participando, é dividido. Puxa, é muito longe para ir, é um custo muito grande. Faz online, nós vamos ter gravados. É uma oportunidade ímpar. Na verdade, não são 40 horas. São quase 50 horas, porque são 51 palestrantes, 16 internacionais e 35 nacionais. Olha, eu arrisco a dizer que talvez em matéria de grade seja um dos maiores do mundo. Olha que eu estou no meio, eu conheço um bocado de gente, eu não tenho dúvidas. Eu estou pesquisando e eu não encontrei, mas continuo pesquisando. Eu não vi nenhuma grade tão completa e tão maravilhosa assim. Tudo bem que são todos amigos, né? Mas sou suspeito. Mas foi feito com muito amor e carinho. Tudo é o poder da intenção, pensando realmente nesse verdade? bem maior. Tudo é o poder da intenção. Quando a gente está atendendo o nosso paciente, né? Toda aquela intenção. O que é a intenção? É o desejo do meu coração, é eu chegar em casa, é procurar um artigo, é procurar num livro. Às vezes eu mando mensagem para o Rodrigo, amigo, eu estou com um paciente assim, assim, eu faço o quê? É essa troca, é esse movimento que a gente faz para tentar ajudar o nosso paciente. Então, realmente é uma oportunidade maravilhosa, é um congresso gigantesco e com a diversidade de temas que temos nesse congresso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão, juntando os nossos propósitos, juntando a nossa missão, porque a nossa missão é essa, é fazer diferença na vida das pessoas. A gente fala uma linguagem diferente. Quantas vezes a gente escuta boca torta, crítica, nossa, isso e aquilo, mas a gente está aqui para fazer diferença. O convencional, ele funciona, claro, mas o integrativo, ele vem para complementar, ele vem para integrar, quando o convencional não traz mais respostas e a gente conseguir gerar respostas excepcionais nos nossos pacientes. E é isso que a gente vai fazer em outubro. Que lindo, que linda. Muito obrigado, viu? Muita gratidão mesmo. Gratidão a todos os amigos que entraram. Infelizmente não consegui saudar, né, e as alunas, individualmente a todos. Do jeito que eu gostaria. Já comprou curso, já mandou mensagem para mim. Estou super feliz. A gente vai fazer uma conexão gigante. Vários, já recebemos vários. Sim. Mas muita gratidão, Fê. Boa noite para você. E nos falamos em breve. Pessoal, gratidão. E, por favor, procurem Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, que vai acontecer agora 21 e 22 de outubro no Rebouças.
Não percam. Aliás, Estejam não percam lá. não, né? Estejam lá. Estejam lá. Estejam lá. Beijo, gente. Um Um grande beijo. abraço. Abraço. Beijo, tchau. Tchau, tchau.